Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada que começa, olha, com uma das perguntas mais antigas que existem. Uma jornada para explorar os limites do nosso próprio entendimento sobre o que é a realidade e, no fim das contas, o que somos nós. E tá aí o ponto de partida para quase toda grande investigação sobre o nosso lugar no universo. Uma pergunta que parece simples, né? Mas que é absolutamente fundamental. Então, vamos começar explorando uma das respostas mais comuns para essa pergunta. E vamos ver como ela, de um jeito meio irônico, nos leva para um problema que é ainda mais fascinante. A ideia aqui é a seguinte: não existe um criador que está separado da sua criação. Pelo contrário, essa força criadora, ela é a própria totalidade de tudo que existe. É o conjunto de tudo que a gente vê e também o que a gente não vê. Nós, inclusive, somos parte disso. Uma pequena manifestação dessa totalidade. Ok, mas é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Por mais poética que essa resposta pareça, ela acaba criando uma contradição lógica que dá um nó na nossa cabeça. Para a gente entender esse paradoxo, primeiro a gente precisa definir um atributo que é chave aqui, a onipresença. Se alguma coisa é tudo, ela já está, por definição, completa. Não tem nada fora dela. E aqui está o dilema. O ato de criar, ele parte do princípio de que algo faltava, né? Havia um vazio que precisava ser preenchido. Mas se o Criador já é essa totalidade onipresente e completa, como é que alguma coisa poderia faltar? A criação, nesse sentido, contradiz a ideia de completude. Agora, e se essa contradição não for um problema da realidade em si? E se o problema estiver nas ferramentas que a gente usa para pensar sobre ela? Tipo, a nossa mente lógica e as nossas palavras. A nossa mente lógica, sabe, funciona reduzindo a realidade. Ela precisa colocar em caixinhas, precisa classificar, dar nome, definir limites. Só assim para ela conseguir entender alguma coisa. Ela simplesmente não tem o equipamento necessário para processar aquilo que é ilimitado e eterno. Essa sabedoria antiga, olha, ilustra o problema perfeitamente. No exato momento em que a gente dá um nome para o infinito, seja Deus, o todo, o que for, a nossa mente já reduziu aquilo a um conceito. E o conceito, convenhamos, nunca é a coisa real. Já deixou de ser o que era. Então a conclusão que a gente chega é que a análise intelectual, sozinha, não consegue nos levar até a resposta. Ela sempre vai bater de frente com um paradoxo, porque no fundo, a ferramenta não foi feita para essa tarefa. Isso nos leva, então, a uma mudança de rota. Se o pensamento lógico não dá conta do recado, talvez exista um outro caminho para a gente chegar à compreensão. Essa pergunta abre uma porta bem interessante. Uma mudança de foco. Sair da compreensão puramente intelectual e ir para uma percepção mais direta, mais intuitiva. A sugestão que as fontes trazem é a de viver o conceito, em vez de só ficar pensando sobre ele. Sabe, em estados de meditação profunda ou em experiências transcendentes, a mente que analisa fica meio que suspensa. E nesse momento, a percepção muda de eu estou olhando para o todo para eu sou o todo. Mas isso também nos leva a um alerta muito importante. Essas experiências, por mais profundas que sejam, podem ser facilmente e perigosamente mal interpretadas por aquela mesma mente lógica que a gente estava tentando deixar de lado. Esse processo aqui é o que a fonte chama de religiosidade do lado esquerdo do cérebro. A pessoa tem uma experiência libertadora, mas em vez de simplesmente integrar isso, a mente lógica volta com tudo e transforma aquilo num dogma, numa caixinha. Aí ela passa a acreditar que encontrou a verdade com V maiúsculo, sabe? E acaba caindo numa nova armadilha do ego. E como é que se evita essa armadilha? Bom, a chave parece ser o repertório. Um conhecimento amplo, sabe? Em áreas como física, sociologia, arte, biologia. Isso tudo ajuda a gente a contextualizar o que foi vivido, evitando que uma única experiência vire uma verdade absoluta e fechada. Isso tudo nos traz a parte final, que basicamente reformula a nossa busca inteira. Talvez a questão nunca tenha sido sobre definir uma entidade lá fora, mas sim sobre compreender a natureza do nosso próprio eu. Pois é, a famosa inscrição lá no Oráculo de Delfos aponta exatamente para o verdadeiro objetivo dessa jornada, o autoconhecimento. Essa é uma metáfora poderosíssima das fontes. O eu que cada um de nós sente que é, não é uma entidade isolada. É como um mosaico, uma composição fluida, feita de incontáveis ideias e influências. A nossa identidade individual é só uma pequena pecinha nessa composição muito, mas muito maior. Isso nos deixa com uma reflexão final e bem pessoal.
Se cada vida é uma configuração única de influências, um conjunto que nunca existiu antes e nunca vai existir de novo, a questão filosófica, que era abstrata, se torna profundamente íntima. A pergunta deixa de ser o que é Deus e passa a ser o que essa expressão única, que sou eu, vai manifestar no mundo.